Com as bênçãos de Deus, damos início à 8ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Dailite a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Solicito ao vereador Paulinho Bola fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Solicito à vereadora Cislene fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Solicito ao vereador Jean Dailite que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. DJ Delcinho. Presente. Jean Dailite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Leitura do expediente recebido do Executivo. Comunico o recebimento do ofício 092/2025 e que solicita a retirada e devolução do projeto de lei 08/2025, que dispõe sobre ampliação de cargos no quadro de servidores do município de Alumínio, adequação da tabela de vencimento dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, alteração da escolaridade mínima exigida para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores e da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 19/2025-L, de autoria do vereador Gediel de Carvalho, que cria a premiação aluno nota 10 e escola nota 10, professora Erci de Souza Oliveira, ao final de cada ano letivo para os alunos do ensino fundamental na rede municipal e para instituições públicas de ensino do município de Alumínio e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 20/2025-L, de autoria da vereadora Cislene, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Josiane Teixeira Sampaio. Solicito ao secretário vereador Jean Dailite que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 174/2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores. Em visita ao bairro Itararé, mais precisamente na rua Aparecido Machado, com a rua José Nicolau de Moraes, moradores me perguntando sobre a falta de iluminação nos postes, falta de limpeza nas bocas de lobo e a falta de segurança na vila. Visto que a falta de iluminação, mais ou menos na altura do número 20, tem 2 postes sem braços e bicos, a falta de limpeza nas bocas de lobo e falta de rondas constante da Polícia Militar no bairro deixa a população mais exposta à segurança pública. E requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiada a prefeita municipal os seguintes pedidos e informações. A prefeitura poderia estar enviando aos setores competentes os pedidos dos munícipes a respeito da iluminação, a limpeza das bocas de lobo e a Polícia Militar estar passando com mais frequência na vila? Se sim, quando, se não por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 24 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 175/2025. Excelentíssimos vereadores, senhor presidente, em visita aos bairros Irema até o Sinindu, constatei que a estrada municipal Ayrton Senna da Silva está toda tomada por mato. Visto que, por ser uma estrada de bastante fluxo, estreita, os motoristas invadem a pista contrária, podendo ocasionar acidentes. Requeiro à mesa ouvido do plenário seja oficiada a prefeita municipal os seguintes pedidos e informações. A prefeitura poderia estar fazendo a roçada na estrada Ayrton Senna da Silva em toda a sua extensão? Se sim, quando, se não por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 24 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador.
Requerimento número 176, 2025. Excelentíssimos vereadores, senhor presidente, em visita ao bairro Jardim Olidel, mais precisamente na Rua dos Cambarás, em frente ao número 175, existe um esgoto que vaza com frequência, trazendo mau cheiro e desconforto à comunidade local. Visto que esgoto vazando traz ratos, baratas e outros bichos, onde já fiz várias reclamações no passado e não fui atendido. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal, a Vigilância Sanitária, a Sabesp e o próprio proprietário que, segundo vizinhos e a própria Sabesp, é falta de uma caixa de inspeção na calçada do proprietário. Que estou pedindo as seguintes pedindo informações. A Prefeitura poderia estar fazendo a vistoria no local e, se caso, notificar a Sabesp ou o proprietário do imóvel para que seja feito o reparo? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 24 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 178, 2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, em visita ao bairro Itararé, mais precisamente na estrada Jaziel do Prado Ferreira, perto da escola municipal, me deparei com várias tampas da Sabesp no meio do asfalto, abaixo do nível da rua, formando assim buracos que podem ocasionar acidentes. Requer à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal e o setor competente os seguintes pedidos de informações. A Prefeitura poderia estar notificando a Sabesp para que sejam feitos reparos de nivelamento das tampas de bueiros da estrada Jaziel do Prado Ferreira, perto da escola municipal? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 25 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 179, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que duas tampas de bueiro, boca de lobo, na rua ao lado do campo do bairro Paraíso, se encontram quebradas, representando riscos de acidente para pedestres e veículos. Considerando que uma dessas tampas está improvisadamente coberta com pedaços de árvore, o que não garante segurança e pode agravar o problema, considerando que é dever do município garantir a manutenção da infraestrutura urbana para evitar danos à população, diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. A Prefeitura tem conhecimento da situação dessas tampas de bueiro no bairro Paraíso? Qual o prazo para a substituição dessas tampas? Quais medidas emergenciais podem ser tomadas para evitar acidentes até que o problema seja resolvido? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 28 de março de 2025, Sara Lima, vereadora, Paulinho Bola, vereador, Léo Pistila, vereador. Lido. Antes de passar a leitura das indicações, gostaria de registrar a presença do vice-prefeito, doutor Alexandre Amaral, e colocamos aqui a tribuna de honra para, se achar necessário, utilizar. Peço ao vereador Jandelito que faça a leitura das indicações. Indicação número 86, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, que realize o reparo da rua Rio Grande do Sul, na Vila Pedágio, em frente à farmácia Farmaponte, local de grande fluxo de carros. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de março de 2025, Cislene, vereadora. Indicação número 87, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize a manutenção com cascalho na rua Sabrina Aparecida, Malinowski, antiga Rua das Laranjeiras, no bairro Oncinha. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de março de 2025, Cislene, vereadora. Lido. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Eduardo para usar a palavra por 15 minutos, com a partes. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, população de Alumínio que nos assiste aqui presencialmente na Câmara Municipal, internautas que nos acompanham no site da Câmara, nas redes sociais, boa noite a todos. Falar por tópico algumas coisas aqui, porque elas são deveras importantes. A primeira delas é que no dia 8 nós temos uma sessão ordinária aqui, perdão, uma sessão de convocação da Sabesp, e ela está com zero divulgação, senhor presidente, sobre a sessão. Então, as pessoas não sabem pela Câmara Municipal disso, porque não partiu de Vossa Excelência a determinação
ao setor de comunicação para que informe a população da convocação. E daí a hora que nós, vereadores, que somos autores da convocação, temos que pegar o termo de convocação e bater de comércio em comércio para avisar, depois fala que a gente está agindo da maneira errada. Só que os atos que são de alguns autores aqui da Câmara, elas não têm o atendimento necessário no tocante à publicidade que se faz necessária para que a população saiba dessa importante sessão que vai ter com a Sabesp aqui. E vou passar já com isso também a um segundo ponto que é muito importante, que teve muita reclamação nas redes sociais aí dos agentes de segurança patrimonial, que teriam agido aí com truculência contra munícipes com relação ao fechamento da rua Paulo Dias. A gente precisa lembrar a prefeita municipal o que incumbe a um agente patrimonial, que é o zelo do patrimônio. Ele não é agente de trânsito, para orientar trânsito, ao passo também que não é um agente policial para agir como policial dentro das ruas da cidade. Então, acho que tem que colocar cada um dentro do seu quadrado, e isso em benefício do próprio agente patrimonial, que, de repente, nessas rondas de um lado para o outro, no meio do caminho, se acha no direito de agir como um agente de trânsito, sem ter a incumbência no concurso para isso, ou, às vezes, até pensando em algum momento que pode ser um guarda municipal, e não é, porque está desarmado, não tem proteção, e não tem treinamento para o combate na rua, pode estar se colocando em risco o próprio servidor público municipal. Eis a razão de a prefeita tomar providências nesse sentido e ver também a reclamação de diversas pessoas que marcaram os vereadores, todos, inclusive, na internet. Então, a gente tem que cuidar desse segundo ponto. E passo aqui a uma situação inusitada, dessas que acontecem porque tende a acontecer. Eu estou aqui em mãos com um parecer da Solução em Gestão Pública. Essa consultoria é uma consultoria que a Câmara Municipal tem direito de solicitar um parecer externo aos projetos de lei. Em que ocasião que foi solicitado esse parecer? No projeto dos cargos, que nós tivemos uma negativa do nosso procurador jurídico, e a gente procurou entender se, de fato, isso era ou não inconstitucional. A relevância do projeto determinava isso. E o segundo projeto que foi solicitado um parecer desse foi no projeto de minha autoria, que estabelecia a biblioteca na Câmara Municipal, algo também, sem sombra de dúvidas, tão grandioso que mereceu o pedido por parte da Câmara Municipal, no caso do nosso presidente, para saber se tinha alguma irregularidade. E, pessoal do céu, esse mundo ele não gira, ele capota. Essa que é a verdade. Estou com o parecer em mãos aqui, e que eu li. A primeira coisa que eu observei é que, num dos artigos, eu proibia, por exemplo, essa divulgação, que eu entendo uma promoção pessoal do presidente, e tenho falado disso há algum tempo, de distribuição de brinde, dos livros. E aí foi feita a pergunta, porque no projeto proibia o sorteio ou a doação de livros na Câmara. A pergunta era, isso interfere na vida privada dos vereadores? E o parecer solicitado pela Câmara responde claramente que não. E diz mais ainda, que nas instalações físicas, ainda que custeados ou não com dinheiro público, não estão inseridas e não guardam simetria nenhuma com a atividade finalística da Câmara Municipal, que são a de fiscalização, de legislar, do controle interno e externo, ou seja, isso tudo na força do artigo 2º do Regimento Interno da Idilidade. Então, essa exposição, Miguel, peço só, por favor, que você só filme ali onde estão os dois livros, na frente da presidência, a tribuna. Miguel, não. Eu estou no uso da palavra. Eu estou no uso da palavra. Vai começar de novo. Que eu estou usando. Aqui não, Miguel. Eu estou no uso da palavra, mas eu estou no uso da palavra, como não? Quem como não? Eu estou no uso da palavra. O trabalho da assessoria é a presidência, não é o vereador. Mas, enfim, o livro que todo mundo que está na Câmara aqui está vendo, e depois eu vou passar a tirar uma foto bonita aqui do nosso presidente com o livro, pelo artigo 2º do Regimento Interno, do parecer que ele próprio pediu a um projeto de lei meu, não pode. Ele não pode. De todas as irregularidades que se buscou criar dentro de um projeto meu para não vê-lo aprovado, uma só foi apontada, e ela tem razão de ser. Mas só que se ela tem razão de ser para mim, ela tem razão de ser para todos. Vamos lá, qual que seria essa irregularidade tamanha? É que, ao se criar a biblioteca na Câmara, e o sistema da biblioteca que a gente criava aqui era um sistema de pegue, leve e devolva o livro. Disse no parecer
que teria de ter uma bibliotecária concursada na Câmara Municipal. Pois bem, eu já falei aqui, mencionei várias vezes, que eu busco a legalidade dos projetos, e quando se aponta algo que é ilegal, é uma coisa que me fere a votação, muito embora os vereadores sejam livres para a votação no exercício do mandato seus. Então, agora aqui de pronto, senhor presidente, eu peço, obviamente, vou pedir o arquivamento já do projeto de lei, por conta da ausência de uma bibliotecária. Mas vamos passar adiante. Aqui na Câmara Municipal, houve 2 dispensas, né? Uma para comprar um lugar onde vai pôr os livros, e uma outra para comprar os livros, uma dispensa no valor de R$ 7.000, estimado R$ 357. Está no site da Câmara. Ora, se o senhor presidente pretende colocar dentro da Câmara Municipal 80 livros e 40 gibis, quem que vai catalogar os livros e os gibis? Isso não é uma biblioteca. Para ele não precisa ter bibliotecário. Agora eu quero saber o seguinte, uma vez dispensado e comprado, quem que vai dar legalidade a isso se precisa contratar uma bibliotecária? Em que pé que vale isso? Então, esse parecer, ele vale para quem? Ele vale para um projeto meu, que nem sequer foi pautado, mas não vale, por exemplo, para quem solicitou. E eu quero falar desse parecer, porque me parece que solicitar um parecer externo é algo afeto a qualquer um dos vereadores, quando se tem dúvida, principalmente quando um projeto apresenta diversas irregularidades. E aqui fica um pedido meu, porque já está nas mãos de Vossa Senhoria, Excelência, perdão, um pedido de uma consulta externa num projeto de lei que é de tua autoria, que cria o aluno nota 10. E que hoje, com o tempo, sem aquela pressa da votação última aqui da sessão, que eu tive que fazer emenda de punho durante a sessão, porque era um projeto que não se esperava a votação tão rápida em regime extraordinário, eu tive o cuidado de ler e solicitar algumas informações ao projeto de lei que eu estou falando, que é esse projeto que cria, na Câmara Municipal, que cria o aluno nota 10 e a escola nota 10. Vou fazer um parêntese aqui. A ideia do projeto, a matéria do projeto, essa matéria meritocrática, de se dar ao aluno, os melhores alunos, uma premiação, é, sem sombra de dúvidas, brilhante, e teria meu apoio facilmente. Mas tem algumas coisas que permeiam o projeto, que é uma ideia absurda e ilegal do ponto de vista que passou batido pelo nosso procurador, pelo seguinte sentido. O artigo 3º do projeto de lei, de autoria de Vossa Excelência, que está no sistema, e eu tive o cuidado de ler, ele estabelece que a Prefeitura Municipal irá organizar. Ele delega à Prefeitura Municipal essa função. Ou seja, quem vai executar o projeto do aluno nota 10 e a escola nota 10 é o município de Alumínio através da Diretoria de Educação. No mesmo modo, por exemplo, que o projeto do vereador Jean fez isso, do Soletrando. Em nenhum momento o Jean colocou no projeto dele que teria o uso da palavra, que ele iria assinar o diploma. Do mesmo modo, eu fiz um projeto da redação do Jovem do Futuro e não coloquei um parêntese lá, que eu vou assinar o diploma e que eu vou falar aos jovens. Até porque, vê só, eu transfiro à Prefeitura a execução do projeto de lei e lá no artigo 10º eu crio a dotação da Câmara Municipal como a responsável por fazer o pagamento. Isso é um assinte, é um absurdo. Não tem lógica. Como não tem lógica, diversos outros. Se a Prefeitura irá executar o projeto, como eu posso, na mesma lei, instituir quem vai assinar um diploma? Como eu posso instituir na mesma lei, se a Prefeitura executa o projeto, aonde vai ser realizada a premiação? Ou é um, ou é outro. E o que eu peço, e tenho pedido aqui em todas as sessões, e tenho falado a cada um dos vereadores, é que haja simetria de atendimento a todos os vereadores. Porque quando você pega um projeto de um parlamentar, que nunca na história da Câmara ficou colocado no bolso do senhor presidente, que não quer colocá-lo em pauta porque, por vezes, fere algumas ações que acontecem aqui dentro da Câmara, o projeto dele que recebe num dia quer tentar fazer votar no mesmo dia. Não tem absolutamente lógica alguma. E quando eu falo aos vereadores, eu falo a cada um dos vereadores aqui. Nós temos hoje um parecer dentro da Câmara Municipal, vejam, senhores, pedido pelo presidente, que afirma que isso aqui fere o artigo 2º do Regimento Interno, porque não é a função da Câmara Municipal fazer um negócio desse. Quando eu coloquei aquele abacaxi ali, naquela mesa, foi um protesto para mostrar que palhaçada que a gente pode fazer. Porque vai falar, o livro dignifica sem sombra de dúvida, mas aí o Léo, por exemplo, que o pai dele pedala, poderia trazer uma bicicleta aqui para sortear entre as pessoas.
Sadraque, que lida com futebol há muito tempo, começar a trazer bola e um tênis de futebol. É brinde, é promoção pessoal. Só não enxerga isso quem não quer. Só que o único que parece falar disso, por conta de confrontá-lo, aqui sou eu, porque, naturalmente, eu não vou permitir que essas coisas aconteçam. Tivemos que fazer um projeto, por exemplo, para instituir quem pode e que número dá o título de cidadão aluminense. Porque sempre existiu na Câmara algo entre os vereadores, que cada vereador, a cada 4 anos, dava 1. Mas teve vereador aqui que chegou no mandato e cedeu 3. Preciso falar quem foi? Óbvio que não. Aí o projeto está lá, esse não foi pautado, porque é interessante que se paute, de fato, depois da sessão solene, porque daí já fica estabelecido dentro de parâmetros. Outros que tivemos que fazer se dá no sentido da denominação de próprios públicos. Por quê? Porque tinha vereador, e não preciso falar quem, que estava denominando programa no orçamento. A Ana Paula vai fazer um programa de 4 anos aqui, e daqui a pouco vai falar assim, a bocha do Areia Branca, um exemplo, está lá no programa, vai fazer em 2027, eu vou lá e coloco. Fica denominada a bocha com o nome de uma pessoa para homenagear a família. Isso aqui está se transformando numa casa de fazer média com as pessoas. E aquilo que é dito, que é o que tem de se fazer, fiscalizar, tratar dos projetos de lei, não é feito. Então, note só o trabalho que tem. Tenho 2 projetos lá engavetados. Um deles eu estou pedindo, se puder, inclusive aqui, pode registrar em ata, o pedido de arquivamento do projeto de lei da biblioteca na Câmara. Por quê? Porque necessita ter um cargo público de um bibliotecário. Agora eu quero ver a Câmara comprando quase R$8.000 entre livro e gibi. 8.000, está aqui, 7.000 e tanto, pela dispensa que está no site. O que eu estou falando é público, qualquer pessoa pode ver. Se esses 120 livros ao todo, entre gibi lá, eles não precisam ser catalogados por um bibliotecário? Ou seja, esse parecer valia o quê? Só para o meu projeto de lei ou vale para ações de todos os vereadores dessa casa? Então, em sendo assim, eu encerro as minhas palavras pedindo só mais uma vez uma coisa, simetria no atendimento a todos os parlamentares. E aqueles que hoje, por exemplo, batem palma para esse tipo de conduta, eu já falei uma vez, lembrem que esse mundo ele não gira, ele capota. Amanhã ou depois pode ser qualquer um dos senhores a estar passando por isso. São as minhas considerações. Usando o tema livre, temos agora o vereador Gediel, com 15 minutos com a partes. Inicialmente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, aos que estão nos assistindo, aos presentes, através do presidente, eu saúdo todos aqui do plenário. Vamos lá, eu peço desculpa à população, que eu não vou... Eu acho que tem assuntos mais relevantes para trazer a essa tribuna, mas respeito o vereador que traz questões, que ele se preocupa com a minha promoção pessoal. E eu já falei, a única promoção que eu faço aqui são dos livros. A promoção é dos livros que eu coloco ali. Eu já fiz isso em 2008, quando eu fui presidente dessa casa. E eu acho que tem mais assuntos mais relevantes, da educação, do esporte, da promoção, mas ele insiste na questão da promoção pessoal. O que eu tenho que refletir é que o tratamento que eu tenho nessa casa é igual para todos. Não tenho dúvida disso. O que nós precisamos é trazer assuntos relevantes que vai do interesse à população. Ataque pessoal de promoção, porque ele me investigou de ponta cabeça. A única coisa que ele achou da minha pessoa foi eu doar os livros para incentivar a leitura. Ele acha que é promoção. Primeiro, que eu não faço durante a sessão, eu faço no intervalo. Eu acho que suficiente o esclarecimento. Agora, eu não copio ideia de ninguém, não. O nosso vereador que passou aqui, ele gosta de copiar e colar. Quando eu determinei, tem um ofício aqui, ele fica sabendo dos atos administrativos, e aqui eu vou ler uma autorização que diz o seguinte: autorização de compra, setor de compra 16.25, 3 de fevereiro de 2025. O que diz a presidência? Assunto: solicitação de autorização para abertura de processo de aquisição. Aí eu coloco, para o setor de compras, por disposição dessa presidência, solicita autorização
para abertura de procedimento de compras de livros e gibis para disponibilizar na recepção dessa Câmara, com especificações determinadas em documento próprio, observando os ditames da Lei 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, e previsão de dotação orçamentária, após regulares pareceres jurídicos e controle interno. E aqui tem, 3 de fevereiro. Sabe quando foi a propositura do vereador primeiro? Ele colocou um parecer que controla, uma mensagem que é vinculada ao projeto, inclusive tinha artigo, que limitava e controlava as nossas redes sociais. Dos vereadores. Não, o Eduardo apresentou um projeto sobre biblioteca. Quantos dias depois? 9 dias da nossa ideia de disponibilizar na entrada da Câmara livros e gibis para as pessoas que vêm aqui, enquanto esperam, pode fazer uma leitura, inclusive dinâmica. E também, de igual forma, nós fizemos dos livros, estante livros. Mas ele achou por bem apresentar, para tentar tirar o foco da ideia, apresentar um projeto de bibliotecário. Eu ia pautar hoje na extraordinária, mas ele percebendo, ele disse que já vai pedir o arquivamento, porque sabe que tem um item que realmente torna ilegal e inconstitucional. Biblioteca força a mesa ou a presidência a criar um cargo de bibliotecário ou bibliotecária. Tem uma lei federal. E se a gente começa a ter atividades aqui de bibliotecária, exercício ilegal da profissão, contravenção. Então, não podemos facilitar a criação de uma biblioteca, já que nós vamos ter à disposição uma estante. Então, a preocupação é que eu distribuo livros. Espero que os livros vençam as armas. E bibliotecário, nós não temos dotação, nós não temos previsão dessa função aqui na Câmara. Sobre o aluno e a escola nota 10, teve parecer jurídico dessa casa favorável. Então, não vejo qual é a preocupação. Sempre se preocupa o vereador com minha promoção. Os atos dele de promoção, de moção de aplauso, outros projetos, não tem nada de promoção. E nada de atividade legislativa, né? Os dele, no início, as moções de aplauso nossas tinham interesse eleitoreiro, a dele jamais. Nós estamos numa função pública, representante da população. Nós precisamos prestar conta das nossas atividades. E esse dia eu recebi uma denúncia anônima, estranhamento, promoção pessoal, que eu fiz a divulgação do Bolsa Atleta nas redes sociais minhas, não da Câmara, com dinheiro meu, não do poder público, divulgando a inscrição do período de inscrição do Bolsa Atleta. Sabe o que eu ganhei? Uma denúncia anônima, para explicar que está tendo promoção social. Então, as coisas vão se encaixando, né? A preocupação é eu me projetar. Quem está me projetando mais é o nobre vereador que traz isso sempre à tona nessa tribuna. E suscito ao nobre vereador que traga temas mais de interesse à população. A população não se preocupa e não quer conflitos nessa casa. Ela quer debate nessa casa que traga resultados positivos para a população. O nobre vereador, ex-vereador Alexandre, ele fez um nome de uma determinação de um próprio municipal, usando a peça orçamentária nessa casa. Foi aprovado na época, eu acho que Vossa Excelência aprovou. E agora, por incoerência, vem aqui questionar esse momento da denominação. Todos podem apresentar denominações a próprios municipais. Eu usei a peça orçamentária porque estava lá o recurso que ia construir. E, por sinal, a maior honraria a uma pessoa, uma família, não uma pequena biblioteca que, depois de várias tentativas, eu lembro do nome de uma pessoa e vou homenagear. Não, é o nome de uma escola. Nós demos ao nome de uma escola, presidente, a professora Diná. Essa atitude é uma honraria. Uma professora ter o nome de uma escola com o nome dela. Isso nós já fizemos e foi aprovado. Espero que respeite a decisão dessa casa, mas já teve no passado. Por que eu fiz o ano passado? Porque eu vi que tinha
precedentes dessa casa, inclusive aprovado por Vossa Excelência, que foi o projeto de lei do vereador doutor Alexandre, que está, inclusive, nessa casa. Não se preocupe com relação a tratamento igualitário. Terá. Hoje eu ia, inclusive, pautar o projeto de Vossa Excelência, mas já que vai pedir o arquivamento, vamos diminuir a quantidade de pauta na sessão extraordinária. A nossa preocupação maior é sempre incentivar aos nossos alunos, professores, diretores, uma competição sadia de aprendizado, de evolução, de sempre busca do melhor. Por isso que nós apresentamos uma proposta do aluno e escola nota 10. Eu acho que o mérito ele se preocupa muito. Mas os 10 minutos para o diretor vir aqui, o diretor da escola premiada e o autor da ideia, é justamente para exaltar os alunos, e que nós vamos buscar parcerias com a iniciativa privada para ter um tablet para ser sorteado. Isso nós vamos buscar. Então, essas atitudes nós queremos sempre, nessa tribuna, ou nas proposituras nossas, sempre incentivar. Mas a nossa preocupação agora são com as políticas públicas. Nós queremos uma educação de qualidade. Se nós verificarmos os nossos índices de IDEB, da afluência leitora que foi sofrível, o Poder Legislativo não pode se acovardar em ter algumas ações. Nós criamos uma lei municipal que incentiva e estabelece a Semana da Leitura. Nós já lemos a lei aqui, que nós usamos a lei para ser base à estante, aos livros que nós estamos comprando. Então, eu fico tranquilo nesse sentido, porque nós temos base legal para ter essas atitudes. Então, conta comigo com relação a melhorar a nossa qualidade da educação, dos nossos alunos, incentivos e concorrências sadias para os desafios nas escolas, nas unidades escolares. Por isso, novamente, eu peço desculpa que hoje eu devia usar meu tempo para falar de políticas públicas de interesse da comunidade. Mas eu fui forçado novamente a perder um tempo para a questão de promoção pessoal e esclarecer que nada disso está acontecendo. Normalmente é uma interpretação tendenciosa, porque não tem iniciativa para fazer esses projetos que dão retorno aos nossos estudantes, professores das escolas. E eu lembro que, no passado, quando eu era diretor da educação, Vossa Excelência era o presidente, na tramitação do plano de carreira do professor, se não fosse uma articulação nossa, na época, com o hoje vice-prefeito Alexandre, nós não tínhamos votado o plano de carreira, porque o presidente também achava que o projeto do plano de carreira era para beneficiar o GEDIAL. Então, nós tínhamos que travar a tramitação da votação do plano de carreira nessa casa. Se não fosse uma estratégia nossa, pegar o regimento no momento certo, vereador. No momento certo, eu darei a parte. Se não fosse nós, junto a outros vereadores, apresentar um regimento de urgência, o plano de carreira seria prejudicado na votação nessa casa. Então, as incoerências, nós apontamos só para o outro, esquecemos de ver as nossas incoerências. São essas minhas considerações. Pois não, vereador. Eu solicitei uma parte porque fui citado e não me foi concedido a parte. Perfeito, vereador. Um minuto com a parte, vereador. Muito obrigado. É só para lembrar que o projeto de lei dos professores, depois de um baita de um problema, porque foi considerado irregular, porque faltavam peças a ele, gerou uma greve dentro do município, se Vossa Excelência lembra, mas foi aprovado por mim. Nessa época que Vossa Excelência foi o diretor de educação, deixou muitas saudades, obviamente, aos professores, a servidores públicos. Dona Guiomar lembra de você com dada gratidão e lembrança, enfim.
Era só para considerar isso, presidente. Passamos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. DJ Dalcinho. Presente. Jean Delite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do programa Frente Emergencial FET e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a retirada deste projeto por 2 sessões. Tendo visto o pedido, o requerimento verbal do vereador DJ Delcim para a retirada desse projeto por 2 sessões, nós colocamos em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada do projeto de lei 06/2025. Discussão única do projeto de lei 10/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e da outras providências. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de lei 10/2025. Mensagem de projeto de lei número 10, de 24 de março de 2025. Excelentíssimo presidente, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI. A instituição desse fundo é medida necessária para viabilizar o recebimento do repasse de um percentual de 4% da receita líquida trimestral da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, conforme previsto no contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário celebrado com a concessionária. O contrato de concessão prevê a destinação de recursos financeiros ao município, oriundos da receita líquida obtida pela Sabesp com a prestação de serviços. Esses valores têm o objetivo de fomentar investimentos complementares em ações de saneamento básico ambiental e infraestrutura, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a sustentabilidade dos serviços prestados. No entanto, para que o município possa efetivamente receber e aplicar esses recursos, faz-se necessária a criação do Fundo Municipal específico, de forma a garantir a devida transparência, controle e destinação dos valores recebidos. O FMSAI será um mecanismo essencial para a correta aplicação dos recursos, permitindo que sejam direcionados a projetos prioritários como regularização urbanística e fundiária, despoluição e canalização de córregos, obras de drenagem e contenção de encostas, provisão habitacional para famílias de baixa renda, além da implantação de parques e unidades de conservação voltadas à proteção dos mananciais e ao amortecimento de cheias. A criação do fundo atende também às exigências normativas e de controle, garantindo a total transparência na gestão dos recursos, com contabilidade própria, prestação de contas regular e ampla divulgação das ações financiadas. Além disso, a gestão do FMSAI será realizada por um órgão colegiado, assegurando a participação da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos. Dessa forma, a aprovação dessa proposta legislativa representa um avanço significativo para o município de Alumínio, possibilitando o recebimento dos repasses previstos no contrato de concessão e viabilizando investimentos estruturais que beneficiarão diretamente a população. Expostas assim as razões da iniciativa, submeto o assunto certo de que os senhores edis, no seu alto grau de entendimento, aprovarão a matéria em pauta, a qual solicitou tramitar na forma estabelecida no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, considerando sua importância estratégica para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura urbana e ambiental do município. Contamos com o compromisso desta Casa na apreciação e aprovação da matéria. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 10, de 24 de março de 2025. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Alumínio
faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no município. Parágrafo único. Sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, os recursos do fundo deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços relativos a: primeiro, intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares. 2. Limpeza, despoluição e canalização de córregos. 3. Abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares. 4. Provisão habitacional para atendimento de famílias em área de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares. 5. Implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e de produção de água no município e de reservatórios para o amortecimento de picos de cheias. 6. Drenagem, contenção de encostas e eliminação dos riscos de deslizamentos. 7. Desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do FMSAI. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura será constituído de recursos provenientes de: 1. Repasses dos recursos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conforme termo aditivo, destinados a investimentos complementares a cargo do município. 2. Dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas. 3. Créditos adicionais a ele destinados. 4. Rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio. 5. Multas ambientais municipais. 6. Outras receitas eventuais. Artigo 3º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, serão depositados em conta corrente específica de titularidade do município, sob a denominação Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial, vinculados exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas nesta lei, no contrato, conforme termo aditivo, e os compromissos previstos no contrato. Parágrafo 1º. O FMSAI terá contabilidade própria e deverá manter registro de todos os atos administrativos a eles pertinentes, promovendo total transparência e liberando ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do fundo, bem como as ações financiadas pelo mesmo. Parágrafo 2º. Decreto do Poder Executivo deverá regulamentar em até 30 dias a organização e funcionamento do FMSAI, bem como sua vinculação, mecanismos, procedimentos e responsáveis por sua gestão, observadas as premissas desta lei. Parágrafo 3º. A gestão do FMSAI deverá ser realizada por órgão colegiado, o qual terá competências para definir as diretrizes e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização, controle, aplicação dos recursos, aprovação das contas do fundo e remessa de informação aos órgãos de controle e à Arcesp. Parágrafo 4º. O órgão colegiado responsável pela gestão do FMSAI, referido no parágrafo anterior, deverá contar com representante da sociedade civil, ligado direta ou indiretamente ao setor de saneamento básico. Parágrafo 5º. O saldo financeiro do fundo será transferido para o exercício seguinte. Artigo 4º. Em caso de inadimplemento de faturas de consumo ou acordos de parcelamentos por parte dos órgãos e entidades da administração direta do município,
a Sabesp poderá reter provisoriamente os repasses realizados ao FMSAI, observado o montante total devido em razão do inadimplemento. Artigo 5º. Caberá ao município adotar a regulamentação fixada pela Arcesp, como critérios e condições para o reconhecimento tarifário do repasse de parcela da receita direta dos prestadores regulados pela agência reguladora aos fundos municipais de saneamento básico. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 24 de março de 2025, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Em discussão, eu gostaria de registrar a presença do ex-vereador Adilson e colocamos aqui à disposição também tribuna de honra, se precisar utilizar. Nós colocamos em discussão agora o projeto. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Didei Delcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de Lei 10/2025, aprovado por 8 votos a 0. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 04/2025, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação a artigos da Lei Orgânica Municipal. Solicito ao secretário vereador Jean da Elite fazer a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica 04/2025. Pois não, vereador. Retirar esse projeto por uma sessão. Tendo visto o pedido verbal do vereador para a retirada desse projeto por uma sessão, coloca em discussão. Ninguém querendo utilizar a palavra para discutir, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada desse projeto por uma sessão. Discussão única da moção 15/2025, da autoria dos vereadores Cislene, professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira, Sara Lima, Jean da Elite, Léo Pistila, Paulinho Bola, DJ Delcinho, Eduardo. Aplauso ao atleta Vitor Souza Moraes, que foi vice-campeão da Copa Tempermax, na categoria Sub-17. Solicito ao vereador Jean da Elite fazer a leitura da moção 15/2025. Moção número 15/2025. Moção de aplausos ao atleta Vitor Souza Moraes, que foi vice-campeão da Copa Tempermax na categoria Sub-17. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Aos vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação desta Casa de Leis a moção de aplausos ao Vitor Soares Moraes, conhecido como Vitinho, filho de Márcio Moraes e Andréia Souza Moraes, por sua incrível atuação no campeonato Tempermax na categoria Sub-17, no dia 23 de fevereiro de 2025, na cidade Araçariguama, São Paulo, a qual conseguiu ser vice-campeão, se destacando na modalidade como um incrível e promissor atleta da cidade de Alumínio. Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 7 de março de 2025, Cislene, vereadora, Jean da Elite, vereador, Sadraque, vereador, professor Gediel, vereador, Didei Delcinho, vereador, Paulinho Bola, vereador, Sara Lima, vereadora, Eduardo, vereador, Léo Pistila, vereador. Colocamos em discussão a moção 15/2025. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Aos presentes dessa casa, né? E quero agradecer a presença da família do Vitor Souza Moraes, Andréia, Márcio, Larissa e o nosso Gabrielzinho. E parabenizar o jovem por representar nossa cidade na Copa Tempermax de ciclismo, trazendo o título de vice-campeão. Conhecido como Vitinho, esse jovem alegre e contagiante possa, através do seu empenho e dedicação, servir de exemplo para a nossa juventude, incentivando o esporte. São essas minhas considerações. Continue em discussão.
Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Quero parabenizar ao Vitor por ser vice-campeão na cidade de Araçariguama, parabenizar também a família por ter um menino como esse. Os pais, com certeza, devem estar muito orgulhosos, né, com esse título. Com certeza, é uma inspiração para muitas pessoas. Eu também fiz muito ciclismo, agora estou meio enferrujado, mas tenho que voltar aí para tentar acompanhar o Vitor aí. Então, fica aqui meus parabéns. Obrigado também a Cislene por ter me incluído nessa moção. E essas são as minhas considerações. Continue em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. A gente, quando é criança, a gente precisa sempre de uma referência, né, para seguir nossos caminhos. E vejo que ele tem uma ótima referência do paizão aí, que está de cabelos grisalhos já não tem mais o mesmo pique, mas eu soube que voaram em apenas 6 horas até Aparecida do Norte, outro dia, pedalando à noite, quando tivemos um bate-papo bem legal. Fico muito feliz de ver, né, minha ex-vizinha tendo aí, criando uma família tão bonita, tão maravilhosa, não só no aspecto espiritual, como também no aspecto prático da vida em família, do lazer, da prática do esporte. Peço a Deus que continue iluminando literalmente os caminhos de vocês e possam trazer aí cada vez mais melhores resultados para a nossa cidade. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão. Peço para discutir a moção, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Agradecer aqui a vereadora Cislene por poder coassinar junto a essa moção. Uma grande moção, né, reconhecimento aí do atleta Vitor, né, que trouxe toda a sua família, amigos, familiares aí para receber essa homenagem. Também parabenizar aí aos vereador Adilson, que sempre destinou emendas para o ciclismo, né, fazendo aí que dá um up, né, no ciclismo na nossa cidade. E eu vi aqui na moção, Vitor, que você disputou a modalidade no Sub-17, né, uma modalidade acima da sua idade, né? Então a gente vê aí o quão grande foi esse valor, esse vice, né, tem com gostinho de campeão, porque você conseguiu ser superior a muitos atletas que têm anos a mais que você. Então, parabéns e que você continue nessa caminhada aí, que você tenha um futuro brilhante. São essas minhas considerações, senhor presidente. Coloco em discussão. Peço para discutir a moção, presidente. 15 minutos com a parte. Saudar a todos novamente, aos internautas, ao presidente, eu cumprimento os demais vereadores, a população aqui presente. Vou começar, primeiro, parabenizando a Cislene pela iniciativa da moção, do reconhecimento do resultado do Vitinho. Mas, sem o apoio dos pais, eu acho que o Vitinho não conseguiria o resultado que ele teve. E aqui eu preciso declinar o nome do pai do Márcio Moraes, e da mãe Andréia Souza Moraes. Parabéns pelo filho que vocês têm, se incentive sempre a prática esportiva. Nós instituímos, através de emenda positiva, o Bolsa Atleta, justamente para incentivar os atletas que estão vinculados à entidade de prática desportiva e, assim, termos a possibilidade de uma ajuda de custo com alimentação, uniforme, passagens. Então, a ideia do Bolsa Atleta realmente precisa, nós conseguimos mais recursos para ter uma abrangência maior e atingir mais atletas na nossa cidade. Foi criada por uma iniciativa nossa e, atendendo os requisitos da regulamentação que é feita via prefeitura, realmente espero que o Vitinho um dia seja contemplado. E o que nós temos um sonho também, Vitinho, é que nós estamos desenvolvendo um projeto para que a nossa avenida principal tenha uma ciclofaixa. Aos domingos de manhã, uma das faixas ali ser reservada para a prática do ciclismo. E espero que essa forma de incentivar a prática, não só do lazer, mas despertar nas crianças e adolescentes o desejo de ser um atleta como o Vitinho, e espero futuramente ter outros Vitinhos na nossa cidade. Novamente, parabéns, pais, e esperamos que realmente essa moção seja aprovada por unanimidade, que será, e o Poder Legislativo realmente precisa demonstrar, sempre incentivando a prática desportiva.
Cislene, novamente, parabéns aos demais vereadores que subscreveram essa propositura, presidente. São essas minhas considerações com relação a essa moção. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Dideide Alcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de moção 15/2025, aprovado por 8 votos a 0. Antes de encerrar, anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. A primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica 04. Projeto de Lei 09, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 13/2025L, de autoria do vereador Eduardo, que regulamenta a denominação de prédios públicos, espaços públicos e outros no âmbito do município de Alumínio. Projeto de Lei 14/2025L, de autoria da vereadora Cislene, que institui o programa Construindo Solidariedade no município de Alumínio e da outras providências. Projeto de Lei 15/2025L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que institui o programa direto. Corrigindo a autoria do projeto de lei 14/2027, é da autoria da vereadora Sara. Projeto de lei 15/2025 é de autoria do vereador Paulinho Bola, que institui o programa Dinheiro na Escola. Dinheiro direto na escola, PDDE Alumínio, vinculado à Diretoria Municipal de Educação, definindo suas finalidades e diretrizes. Projeto de lei 19/2025 de autoria do vereador Gediel de Carvalho, que cria a premiação aluno nota 10 e escola nota 10, professora Ercide Souza Oliveira, ao final de cada ano letivo, para os alunos do ensino fundamental da rede municipal e para as instituições públicas de ensino do município de Alumínio e da outras providências. E projeto de lei 20/2025 era de autoria da vereadora Cislene, que dispõe sobre denominação de logradouro público e especifica Rua Josiane Teixeira Sampaio. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, para deliberação das seguintes proposições, ou da seguinte proposição. Discussão única do projeto de lei 11/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre ampliação de cargos no quadro de servidores do município de Alumínio, adequação da tabela de vencimento dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, alteração da escolaridade mínima exigida para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. Didier Dalcinha. Jean da Elite, Presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Discussão única do projeto de lei 11/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre ampliação de cargos no quadro de servidores do município de Alumínio, adequação da tabela de vencimento dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, alteração da escolaridade mínima exigida para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores e da outras providências. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a leitura do projeto de lei 11/2025, de autoria do Executivo.
Mensagem do projeto de lei número 11, de 25 de março de 2025. Senhor vereador presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dessa nobre Câmara Municipal o incluso projeto de lei que visa promover melhorias na gestão de pessoal da Prefeitura de Alumínio, abordando 3 pontos essenciais. Primeiro, ampliação de vagas para cargos efetivos, garantindo melhor atendimento às demandas da administração pública, especialmente na área da saúde. Segundo, adequação do vencimento dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, conforme estabelecido na Emenda Constitucional número 120 de 2022. Terceiro, alteração da escolaridade mínima para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores para o ensino médio completo, em conformidade com a Lei Federal número 13.595 de 2018. A ampliação dos cargos tem como objetivo fortalecer os serviços públicos essenciais, garantindo que a Prefeitura de Alumínio conte com um número adequado de profissionais para atender às crescentes demandas da população, com especial atenção às áreas de saúde e combate a endemias. A valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fundamental para fortalecer as ações de prevenção e combate de doenças como a dengue, que se apresente como um grande desafio de saúde pública. A atuação da exigência de escolaridade para o ensino médio para os ACS, juntamente com a adequação dos seus salários ao piso nacional, determinado pela Emenda Constitucional 120 de 2022. Ademais, o aumento do número de cargos para os agentes de combate às endemias permitirá uma atuação mais abrangente e eficaz no controle direto do vetor, ampliando a capacidade de resposta do município diante das epidemias. Essas medidas representam um avanço significativo na valorização dos profissionais de saúde e na proteção da população. A aprovação do acréscimo de vagas para os cargos de farmacêutico, técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia e auxiliar de consultório dentário reverte-se de caráter urgente, dado que tais funções são essenciais para suprir a demanda imediata de serviços em nossa instituição. É importante destacar que, conforme as orientações da VUNESP, o prazo mínimo para a realização de concurso público que contemplará todos os cargos necessários é de 6 meses a partir da formalização da solicitação, sendo ainda necessário submeter a processo de apreciação da Câmara de Vereadores. Na prática, isso implica que preenchimento das vagas ocorrerá somente no final deste ano. Diante desse contexto, a criação dos cargos aqui apresentados visa atender à urgência da situação, garantindo a continuidade dos serviços essenciais. A ampliação dos cargos tem, portanto, como principal objetivo atender ao crescente número de cargos nas demandas e fortalecer os serviços públicos essenciais, assegurando que a Prefeitura de Alumínio tenha profissionais qualificados para atender às crescentes demandas da população, especialmente nas áreas de saúde e combate a endemias. A atualização do piso salarial dos agentes comunitários de saúde é necessária para atender a adequação dos seus salários ao piso nacional, que é determinado pela Emenda Constitucional 120 de 2022, que deve estar condizente com os repasses do governo federal. Além disso, a exigência do ensino médio completo para os agentes comunitários de saúde e agentes de vetores visa aprimorar a qualificação desses profissionais, melhorando a qualidade dos serviços prestados e garantindo maior eficiência no combate a doenças como a dengue e na atenção primária à saúde. Informo que os diretores dos departamentos da Prefeitura estão à disposição para fornecer os esclarecimentos que forem solicitados pelos senhores vereadores. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, solicitando a tramitação desse projeto de lei sobre regime de urgência, observadas as disposições regimentais de praxe. Ana Paula de Castro Neto, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 11, de 25 de março de 2025. Dispõe sobre a ampliação de cargos no quadro de servidores do município de Alumínio, a adequação da tabela de vencimentos dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, a alteração da escolaridade mínima exigida para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores e da outras providências.
A prefeita municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, da ampliação dos cargos no quadro de servidores. Artigo 1º. Ficam ampliadas as vagas para os seguintes cargos do quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Alumínio. 1. Farmacêutico, acréscimo de 1 vaga. 2. Auxiliar de farmácia, acréscimo de 4 vagas. 3. Auxiliar de consultório dentário, acréscimo de 4 vagas. 4. Agente de controle de vetores, acréscimo de 6 vagas. 5. Técnico de enfermagem, acréscimo de 2 vagas. Artigo 2º. As vagas criadas serão preenchidas mediante concurso público, observada a legislação aplicável. Capítulo 2. Da adequação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde nos termos de Emenda Constitucional 120 de 2022. Artigo 3º. Fica estabelecido o vencimento base de R$ 3.036 para os agentes comunitários de saúde do município, conforme disposto na Emenda Constitucional número 120 de 2022, artigo 4º. O Poder Executivo deverá atualizar imediatamente a tabela de vencimentos dos agentes comunitários de saúde, assegurando o cumprimento do piso nacional estabelecido para todos os referidos agentes. Capítulo 3. Da alteração da escolaridade para ingresso dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores. Artigo 5º. Passa a ser exigido o ensino médio completo para ingresso nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores, conforme determinação da Lei Federal nº 13.595 de 2018. Parágrafo único. Esta exigência aplica-se somente aos futuros ingressantes, preservando-se os direitos dos atuais ocupantes destes cargos. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do município, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de março de 2025, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 11/2025. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereadora. Eu votarei sim nesse projeto, porque ele cria cargos efetivos ocupados para concurso público. Essa votação não convalida com o processo seletivo de editais 1 e 2 divulgados anteriormente, mesmo porque, no momento que saiu o edital, as vagas não existiam. Prova maior essa que as vagas estão sendo votadas hoje. Então, eu votarei sim, porque cria cargos de concurso. São essas as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 11/2025. Em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Bom, esse projeto para criações de cargos na área da saúde, eu vejo a importância, né, da ampliação do quadro de funcionários da saúde, e não vejo nenhum problema com esse projeto, desde que nós entendemos, né, o contexto por fora também, porque a prefeitura, assim como a Sara disse, compartilhou, divulgou 2 editais, um da parte da saúde e um da educação. E nesse edital, compartilhado pela parte da saúde, foi divulgado vagas que ainda não existiam, que está sendo feito o projeto depois da divulgação desse projeto. Então, assim até como o projeto mesmo fala, no artigo 2, as vagas têm que ser preenchidas conforme concurso público, e não como processo seletivo, assim que eu entendo. Até mesmo o parecer da Câmara, do advogado da Câmara, ele disse que não haverá nenhum problema ser preenchido os cargos desse projeto número 11 sendo feito por concurso público e não por processo seletivo. Tem 2 cargos que não teria nenhum problema em relação ao processo seletivo, sendo eles agentes comunitários da saúde e agentes de combate às endemias. Então, eu espero que a prefeitura, após esse projeto, para não prejudicar as pessoas que fizeram esse processo seletivo, que pagaram, né, a inscrição,
que faça da maneira correta a contratação dessas vagas e que se abra aí um novo concurso, uma nova data de inscrição, para não prejudicar até as pessoas que muitas vezes pensavam que era um processo seletivo e, por isso, não iriam se inscrever, e vendo que, por se tratar de um concurso público, pode ser que tenha um interesse. Aí a prefeitura veja a forma que lhe for correta, para não prejudicar as pessoas que se inscreveram. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Ok. Continue a discussão o projeto. Pois não, 15 minutos. Dia desses, defendendo o projeto de lei, veio à Câmara Municipal a diretora de saúde, estávamos presentes, acho que eu, o Bola, a Sara, o Delcinho, Cislene, o Sadraque, enfim, os vereadores da Câmara Municipal, porque eu não me recordo quem estava ou não estava, mas acho que estava quase todo mundo. Enfim, de um lado, a Sara pontuou exatamente a questão do processo seletivo para algumas vagas que estão sendo criadas aqui. E, de outra sorte, de outro lado, aliás, a diretora de saúde falou da necessidade mais que urgente que ela tem de algumas contratações. Bem verdade, as principais contratações que ela precisa são as que o Léo mencionou e que, de fato, podem se dar por processo seletivo. Inclusive, podem se dar exclusivamente por processo seletivo, porque você pode criar uma condição temporal do tempo que vai perdurar essa vaga, que é o tempo do controle, o tempo da epidemia, enfim. Então, é algo que já está pacificado, inclusive, em alguns tribunais, a questão da vaga por processo seletivo, daquilo que o Léo mencionou. De outro lado, a Câmara Municipal, para quem já foi vereador no mandato passado aqui, sabe a dificuldade que foi para conseguir organizar um edital de concurso público, que é o que a gente espera que corra o mais urgente possível. Entre um ponto e outro, o que a gente espera é que a saúde ande o mais rápido possível. Mas, dadas as circunstâncias do edital, fica aqui já, sem sombra de dúvida, um alerta à prefeita municipal, à diretoria de administração, para não correr o risco de incorrer em improbidade administrativa, para não correr o risco de incorrer a processos por parte de pessoas que deixaram de participar do edital porque imaginavam ser uma coisa e era outra, mas aquilo que a gente confirmou e tratou naquela reunião, que era a importância da aprovação desse projeto de lei, da minha parte também vai ter o voto favorável, porque aquilo que a gente acorda e compreende, e não é uma compreensão qualquer do projeto de lei, a gente acha que tem que seguir com a palavra e confirmar. Então, vou confirmar meu voto, óbvio, favorável a esse projeto, esperando que, com essa criação de cargos, independente, para mim, por conta da necessidade urgente das pessoas, se vai ser por processo seletivo, com o risco que a própria prefeita vai assumir de lançar esses cargos no edital dela, ou por concurso público, mas que a gente resolva isso o mais rápido possível. Se colocar no edital de processo seletivo, contratar, e naturalmente não tiver nenhuma ação do Ministério Público determinando qualquer situação contrária, que faça o mais rápido e o mais breve possível o concurso que se espera para a Prefeitura Municipal. E, nesse ponto, já deixar aqui algo que eu falei ao diretor de Educação, à diretora de Saúde e à própria prefeita na reunião, que na reforma administrativa que se pretende apresentar dentro dessa Câmara Municipal, que o faça de forma separada, como fez, por exemplo, agora, que apresente os cargos que são de efetivo para o concurso público, perdão, que são os cargos efetivos, que vão para concurso público, num projeto, e que trate da reforma administrativa dos cargos comissionados da Prefeitura no outro projeto. Porque, ao contrário, da mesma maneira que eu falei, de um projeto, eu falo desse, vai ter dificuldade de tramitação da pauta. Uma coisa importantíssima ao município, o concurso público efetivo do servidor público. E nós, como esse, queremos votar na mesma hora. Agora, reformas políticas administrativas para cargos comissionados não deveriam vir num projetinho casado de reforma administrativa para não atrapalhar a votação. São as minhas considerações. Continue em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Didier Delcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sandraque Ferreira. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Pela ordem, presidente. Acho que não, pulou vereador. eu aqui. Não fui citado. Paulinho Bola. Perdão. Paulinho Bola. Agora que eu vou aprovar, vocês pulam. Aprovo. Projeto de lei 11/2025 aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.